Olá pessoal, alguns amigos do Face aí me pediram ajuda aí a respeito, eu falasse um pouquinho a respeito de substrato para semeadura. E como a maioria já sabe, eu costumo usar o substrato de produção de muda de hortaliça. Mas algumas pessoas estão relatando que tem dificuldade de comprar, que é um volume muito grande, usa muito pouco e tal, e me pediram para ver qual seria a opção de um substrato que se pudesse fazer em menor quantidade, ficasse mais barato e tal. Então é o seguinte. Eu, quando não tenho, antes de usar o substrato, eu usava o substrato de hortaliça, eu usava partes iguais de carvão moído com terra vegetal. Né? Se você tiver aquele pó de chachinho, aquela turfazinha que eles vendem para orquídea, você pode botar partes iguais de turfa, carvão vegetal e terra. Mas, via de regra, uma terra que não seja muito argilosa e meio a meio com carvão moído já funciona muito bem, certo? Para cada litro dessa mistura, eu colocava uma colher de sopa de 4,14,8, que é um adubo que se acha muito fácil, e meia colher de cal. Daí você mistura tudo, é um substrato fácil de fazer, espera uns 10, 12 dias, né, dentro de um local de plástico de preferência, nada de metal, porque o adubo vai corroer o metal. Dá uma revirada a cada 2, 3 dias e mantendo a umidade. Esse é um substrato básico e que todo mundo consegue fazer. Agora, aqui vai algumas observações. Não adianta você colocar humus de minhoca, esterco, composto orgânico. Não adianta. A adubação não influi em nada na germinação, certo? Você pode botar o adubo que você quiser e, via de regra, esse excesso de adubo, esse excesso de zelo, o que eu tenho notado é que as pessoas conseguem até germinar bem. Depois as mudas definham, a maioria das vezes apodrece e tal. Por quê? Humo de minhoca, esterco, essas matérias orgânicas, tem a grande capacidade de reter umidade. E são fonte de muitos micro-organismos, certo? Que assim que a planta nasce, está muito sensível, vai ser atacada. Não tem jeito. E você imagina que a rota do deserto, como o nome diz, é de deserto, é de areia, onde não tem matéria orgânica, onde não tem toda essa umidade. Aí você põe esterco, humo de minhoca e tal, pensando que está fazendo bem, tá só prejudicando, entendeu? Então, o mais light possível em termos de adubação para semente, para você não ter problema depois. Como eu falei, ela não precisa de nada para germinar. Tendo calor, certo? E umidade, ela vai nascer em algodão, em papel, em substrato, seja o que for. Agora, depois que nasce, o que ela vai encontrar no solo, aí é problema, entendeu? Então, não adianta querer castigar muito a muda no começo. É fazer um substrato bem light, bem simples. Depois que você fizer o primeiro transplante, certo? Daí você pensa em melhorar um pouco esse substrato. A muda, a princípio, se você não quiser comprar um adubo tipo Plantafol, que é muito caro, volume grande, compre esses adubos líquidos de orquídea, desde que seja mais carregado em fósforo, potássio e nitrogênio, nessa ordem, certo? Pouquinho nitrogênio, senão você vai estiolar suas mudas, certo? Aí é o seguinte, assim que ela nasce, eu começo a nascer com 4 dias, na verdade, 5, né? 8 10 dias deve ter nascido quase tudo. Gente, segura a irrigação. A Daniel, você vê que ela tem esse formato de garrafinha, esse caldex dele, nada mais é do que um depósito de água. Então, o que é o ideal para você fazer com as mudas? Irrigar as mudas da seguinte forma. Você joga água nela, ela vai se abastecer e você seca o substrato. Certo? Por isso tem que ser um substrato que seque rápido. Se tiver muito matéria orgânica, muito humus de minhoca e tal, o que acontece? Você joga água, vai levar uns 4, 5 dias para secar. Porque essa matéria orgânica vai segurar. Ao passo, se você fizer um substrato bem arejado, o que vai acontecer? Você vai molhar, no dia seguinte está seco. Ótimo, porque ela se abasteceu. E ela vai aguentar mais um dia sem água, entendeu? Ela vai aguentar seca. Os micro-organismos do solo, não. Aí você torna a irrigar com 2, 3 dias. Aí, o que acontece? Ela vai se abastecer e o solo vai secar. Entendeu? Se você mantiver muita matéria orgânica, não vai secar. Vai ficar aquele gradiente de umidade constante. A planta vai sentir. Certo? Porque aí os micro-organismos adoram esse tipo de meio ambiente e vão atacar. Certo? Então, depois que nasceu, seguro que puder a irrigação. Dificilmente você vai matar ela seca, entendeu? Você mata assim, muito fácil se você encharcar. Entendeu? É isso aí. Obrigado.